Então, turma, na aula passada, no vídeo anterior, na aula passada não, no vídeo anterior nós vimos o que é um sistema de equações e por que ele é importante. Nessa aula a gente vai começar a trabalhar como a gente resolve sistemas de equações. Então, a gente vai começar primeiro com sistemas triangulares, tá? O que é um sistema triangular? Nós temos esse sistema aí, ó. 2x1 menos x2 mais x3 igual a 2, x2 menos 2x3 igual a 3, x3 igual a 1. Gente, esse é o sistema mais fácil de se resolver. Por que ele se chama sistema triangular, tá? Nele, a matriz A é triangular superior. O que é isso, professor? Que a matriz dos coeficientes, todos os elementos abaixo da diagonal principal, a diagonal principal vai ser 2, 1 e 1. Todos os elementos abaixo dessa diagonal principal são nulos. Isso acontece quando a linha, o elemento da linha, o I é maior que o elemento da coluna, J. Falei errado. Quando o I for maior que o J, daquele elemento da minha matriz, tá? Por exemplo, quem que é o termo... Vamos ver se eu escrevi para ficar mais fácil. Ah, tá, escrevi. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Para ficar mais fácil de explicar para vocês. Eu tenho uma matriz, eu tenho um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, certo? Então, vai me dar uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, vamos por equação. Primeira equação, coeficiente 2 menos 1 e 1. Na segunda equação, o que eu tenho? Professora, eu não tenho nada aqui. Tenho sim. Esse número, ele não aparece, mas ele existe, ele é representado. É porque o coeficiente, o termo que acompanha o x1 é 0. Então, o termo daqui é 0x1. Ah, professora, aqui também não tem, aqui também não tem. Tem sim. É que o termo que acompanha ele, o coeficiente é 0. O termo que acompanha a incógnita é 0. Então, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, por isso que a gente nem colocou, tá? Mas ele existe. Então, eu tenho o seguinte, ó. 0x1 mais x2 menos 2x3, 0x1 mais 0x2. Eles não aparecem, mas eles existem. É porque o coeficiente dele é 0. Qualquer valor para x1 e para x2 não vai importar, porque eu estou multiplicando por 0, tá? Então, a minha matriz vai ficar o seguinte. A minha segunda linha, 0, 1 e menos 2. Minha terceira linha, 0, 0 e 1. O que acontece? Quando ele fala I menor do que J. Esse elemento é quem? É o elemento que está na posição A2, 1, certo? A2, 1. A linha... Eita, será que eu escrevi o contrário lá? Vou voltar aqui. Isso, não escrevi certo. A linha é maior, o número da linha é maior do que a coluna. Esse aqui é o elemento A2, 1. Então, 2 é maior que 1, ok? Esse elemento aqui, ele está na terceira linha, primeira coluna. Então, é o elemento A3, 1. Então, 3 é maior do que 1, tá? O I é maior do que o J. E esse elemento aqui é quem? É o A3, 2. Ele está na terceira linha, segunda coluna. Então, 3 maior que 2. Então, ó, ele chama triangular por quê? Gente, tá vendo? Olha, eu tenho um triângulo aqui com elementos nulos, por isso que chama triangular. Se a gente olhar para cima, também, a gente tem um triângulo, tá? Então, os elementos abaixo da diagonal principal são todos nulos. Então, por isso que aqui nesse caso nós temos um sistema triangular superior, tá?
Então, abaixo da minha diagonal principal, eles são números. Eu posso ter triangular inferior? Pode. Os elementos acima da diagonal principal, eles são nulos, tá? Posso ter esse caso também. Entenderam, gente? Que não é que não tem nada, tem sim. É que o coeficiente, o termo que acompanha o x, ele vale 1, tá? Como resolvemos esse tipo de sistema? Como é que a gente resolve? Turma, esse é o mais fácil de resolver. Gente, eu já tenho o valor do x3 de uma incógnita, vale 1, tá dado. Então, o que eu faço? Eu substituo na próxima. Eu vou colocar aqui, ó. O x3 vale 1, né? Então, eu vou fazer x2 menos 2 vezes 1 igual a 3. Passo menos 2 para lá. Então, x2, faço a conta. x2 igual a 5. Para encontrar o x1, eu substituo aqui, ó, o x2 que a gente acabou de achar e o x3 que já era dado. Tudo bem? Então, menos 5 mais 1 vai ficar menos 4. Eu vou passar para lá, vai ficar mais 4. Então, vai ficar 2 mais 4, 6. Aí, o 2 está multiplicando, eu passo dividindo. Vai ficar x1 igual a 6 dividido por 2, que dá 3. Pronto. Quem que é minha solução? x1. Começo pelo x1, tá, gente? x1, 3, 5 e 1. Então, a gente vai fazendo substituições retroativas. A gente vai substituindo para trás, né? Começo com o x3, depois eu encontro o x2, depois eu encontro o x1. Tudo bem? Seja um sistema SN, pode ter com N linhas e N colunas, né? Onde a IJ é tal que A e J é igual a 0, se o I for maior do que o J, aquilo que eu expliquei para vocês, tá? Com o IJ variando de 1 até N. Então, os coeficientes abaixo da diagonal principal, os elementos abaixo da diagonal principal são nulos, ó. Aqui, ó. São nulos. É chamado sistema triangular superior, tá certo? Agora, quando os elementos da minha diagonal, os elementos acima da minha diagonal principal forem nulos, aí nós temos sistema de triangular inferior, tá? Gente, para resolver a mesma coisa, eu já vou ter o valor aqui, ó, de x1, eu consigo encontrar o valor de x1, depois eu vou substituindo lá na segunda equação ax2, substituo na terceira ax3 e assim vai indo. Tudo bem? E se tem algum elemento nulo na diagonal principal? A gente está falando dos elementos nulos fora da diagonal principal, tá? Agora, e se tiver alguém nulo dentro da diagonal principal? A gente tem duas situações. O sistema é possível indeterminado ou o sistema é impossível. Se eu não tenho nenhum número que é nulo na diagonal principal, ele vai ser um sistema possível indeterminado, a gente consegue fazer a conta, tá bom? Agora, se tem elemento nulo na diagonal principal, tem essas duas situações. Sistema possível indeterminado ou sistema impossível. Então, a gente vai ver cada um deles. Olha esse daqui, tá? Esse é meu sistema de equações. Eu tenho 4 incógnitas e 4 equações. Então, eu vou tomar a matriz 4 por 4, tá? Só que, o que eu tenho? Ó, não tem esse elemento. Não é que eu não tenho, né? O coeficiente vale 0. Então, aqui é 0x2, tá certo? Que é um elemento que faz parte da minha diagonal principal, tá? Mas vamos resolver para ver o que fim dá nisso, que trem dá nisso? Então, ó,
o x4 eu consigo encontrar, né? Passo o 2 que está multiplicando, passo dividindo. Então, x4 vale 1. Achei x4. Então, o que eu vou fazer? Substituo na equação de cima. Consigo achar o x3, tá certo? Então, vai ficar 4x3 menos 5 vezes 1. Passei para lá, já era negativo, foi positivo, tá certo? Então, aqui vai ficar 8, né? x3 vale 2. Aqui vai ficar 8 dividido por 4, porque o 4 está multiplicando, passo dividindo, 8 dividido por 4, 2. Achei x6. Aí eu vou para a próxima aqui, ó. Minha próxima equação. Aí deu ruim. Para minha próxima equação. Eu tenho aqui o x2, é 0, né, gente? 0x2. O termo que acompanha x2 é 0. Então, eu vou escrever ele aqui para eu não me perder, tá? Porque, no caso, a gente estaria calculando o x2, tá certo? Substituo. Então, aqui vai ficar 0x2. Aqui vai ficar 2 menos 2, 0, né, gente? Tudo bem? Então, vai ficar... Passo 0 para lá, vai ficar 0. Então, ficou 0x2 igual a 0. Turma, é o seguinte. Qualquer valor que eu der para x2, essa minha expressão é verdadeira, porque eu estou pegando um valor, um 0 multiplicado por um valor que está dando 0. Então, qualquer valor que eu pôr aqui no lugar de x2 pode ser qualquer valor que essa expressão vai continuar sendo verdadeira. Entenderam? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0, tá? Então, esse x2 é um valor indefinido. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser menos 4, pode ser menos 5,5. Qualquer valor que eu colocar para x2, essa minha equação ela vai ser verdadeira. Então, é um valor indefinido, é um valor indeterminado, que eu posso pôr qualquer um, tá? Então, nesse caso, eu posso escrever o x2 como um... Esqueci o nome dessa letra. Lambda? Gente, esqueci o nome da letra. Bom, o nome... Vocês lembram aí para mim? Gente, esqueci. Fugiu agora. Então, x2 igual a lambda. Lambda? Eu não lembro. Igual essa letra aqui. Por que eu coloquei essa letra grega? Porque, olha, eu não posso pôr nenhum valor ali, porque pode ser qualquer um. Então, eu ponho uma letra, tá? Tudo bem? Então, a gente vai ter um sistema possível. Eu consigo resolver ele sim, tá? Mas ele é indeterminado, pode ser qualquer valor para x2, tá certo? Aí, eu substituo nessa minha outra, na minha última equação, tá? Então, substituo aqui, ó, x4, que é 1, x3, que é 2, x2 que eu chamei de lambda, acho que é lambda, gente, que eu chamei dessa letra grega, e eu consigo isolar o x1, tá? Então, ficou o seguinte. Então, eu vou passar tudo isso lá pro segundo membro, porque eu quero achar o x1. Fiz a conta aqui primeiro. Menos 5 vezes 2, menos 10. Vou passar isso tudo para lá. Então, vai ficar, ó, vai ficar o seguinte. Menos 10 com mais 1 vai dar menos 9. Eu passei para lá, vai ficar menos 1. Então, menos 1, passo 4y para lá, menos 4y. Dividido por 3, tá? Não é por 2, não. O 3 está multiplicando, passo dividindo. Dividido por 3, tá bom? Então, o meu x1 é quem? Deixa eu corrigir aqui. Vai ficar errado. Passa uma vez que eu não ponho um erro, gente. Então, quem que é minha solução? O x1, ele é essa minha expressão, que no caso está dependendo do segundo termo, do x2, né? Menos 1, menos 4, letra grega dividida por 3. A letra grega, x2,
2 e 1. Essa é a minha solução do sistema. Então, é um sistema possível, mas ele é indeterminado. Pode ser, ele vai variar de acordo com o meu segundo termo. Tudo bem? Então, é um sistema possível e indeterminado, tá? Vamos para um exemplo 2. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou substituindo, tá? Então, x4, 2 dividido por 2 é 1. Então, x4 vale 1, tá? Substituo na de cima. Então, 4x é o 4x3 menos 5x4. Aqui no lugar de x4, vou colocar 1. Passo para lá, né? Vai ficar 3 mais 5. Vai ficar 8. Vai ficar 8 dividido por 4, 2. Substituo na próxima, como a gente fez também no outro, né? Então, vai ficar 2 menos 2 vezes 1. 2 menos 2, isso aqui dá 0, né, gente? Olha aí o que aconteceu. 2 menos 2 dá 0, igual a menos 1. Então, ficou 0x2 igual a menos 1. Eu tô falando que 0 multiplicado por um valor tá dando menos 1. 0 multiplicado por qualquer valor dá 0. Isso aqui é impossível. Porque eu tô falando que 0, essa conta aqui, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Eu tô falando que 0 é igual a menos 1. Isso não existe. Isso é impossível. Eu não vou conseguir continuar a conta. Eu não consigo encontrar um valor que eu coloco aqui, que 0 multiplica esse valor, que vai dar menos 1. Então, eu tô falando que 0 é igual a menos 1. Isso é impossível, gente. Então, eu tenho aqui um sistema impossível. Não consigo fazer a conta. Não existem valores para x1, x2, x3, x4 que satisfaçam esse sistema. Então, o sistema é impossível, não tem solução. Tudo bem? Quando saber se o sistema triangular superior é possível, indeterminado ou impossível, né? Então, para calcular o x, né, as incógnitas, o que nós fizemos? Nós fomos substituindo, não foi? Então, vamos voltar aqui. Essa expressão, vou explicar de onde vem essa expressão. Vamos voltar aqui, ó. Então, o que eu fiz? O x3, eu coloquei, o valor dele, eu coloquei na próxima equação, certo? Foi isso? Aí, o que a gente faz? A gente pega esse valor que a gente faz na conta, né, com o coeficiente, e a gente joga para outro membro. A gente vai fazer 3 mais esse valor. Por que é mais? Ai, gente, porque eu troquei de membro, trocou o sinal, tá? Então, eu sempre vou fazer o meu resultado mais ou menos o valor que está aqui, tá? Aí eu fiz. Aí o próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte, ó, substituo os valores que eu tenho, vou passar para o outro membro, eu vou fazer o resultado mais ou menos esse valor aqui, tá? Tudo bem? É isso que eu tô fazendo. Então, vamos voltar lá. Então, o que a gente faz, tá? Para calcular o x, o que a gente faz? O termo, que no caso é o coeficiente xi, o bi menos aquelas substituições que a gente fez, tá? Porém, como a gente está falando de um sistema triangular superior, se é possível ou possível determinado ou impossível, a gente está falando que tem alguém lá na diagonal principal que é 0. Então, eu sei que o meu coeficiente é 0, tá? Então, por isso que eu coloquei 0, xi. Então, BI, que é o resultado, menos aquelas substituições que nós fizemos. Então, é isso que ele está falando, que é o somatório do AI, J, XI, tá certo? Então, o que acontece? Esse é o elemento nulo na diagonal principal. E se isso der 0, essa conta aqui que a gente faz, der 0, isso quer dizer que o sistema é possível, só que ele é indeterminado. Lembra lá do exemplo que nós fizemos? Tudo bem? Que deu 0, tá?
Agora, se esse elemento nulo na diagonal principal, se essa conta der diferente de zero, então teremos um sistema impossível, que foi o caso do nosso último exemplo que nós fizemos. Que foi o caso do nosso último exemplo que nós fizemos. Tudo bem? Vai estar lá no Moodle a atividade dessa semana para vocês fazerem, que conta como presença. Lembrando que a presença é contada como 50% se você assistir os vídeos e 50% com a entrega da atividade. Tá bom? Que essa atividade também vai valer como instrumento, como atividade avaliativa, tá certo? Pessoal, beijo no coração de vocês. Dúvidas, coloca lá no Moodle, manda por e-mail, o que for melhor para vocês, tá? Até mais.